Bem-vindos ao Bookcast. Isso aí, hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro que, olha, me deixou bem pensativo. O Futuro Roubado, dos autores Phil Colburn, Dan Bonoski e John Peterson Myers. Oh, uau. Esse livro é realmente impactante. Ele levanta uma questão que, sinceramente, é de tirar o sono. Será que a gente, com toda essa tecnologia, essa vida moderna, estamos, sem querer, mexendo com a nossa própria fertilidade? Com a nossa inteligência, até mesmo com a nossa sobrevivência como espécie? Que é uma pergunta pesada, né? E o livro vai bem fundo nessa questão, viu? Explorando o que a capa chama de científica de mistério. A gente vai desvendar essa teia de conexões que são, ao mesmo tempo, surpreendentes e alarmantes. Preparem-se, porque o que a gente vai descobrir nesse livro é de arrepiar. Mas calma. A gente sabe que você, nosso ouvinte, quer conhecimento rápido e fácil de digerir. A ideia aqui não é te assustar, mas te informar. É isso mesmo. Então vamos destilar os principais insights dessa pesquisa extensa, sem te encher de informações demais. Vamos lá. Preparado para essa jornada? Preparadíssimo. Por onde começamos? Olha, eu acho que um bom ponto de partida é a gente olhar para aqueles primeiros sinais, sabe? Aquelas observações que, no começo, pareciam isoladas, mas que, olhando para trás, revelam um padrão preocupante. Verdade. O livro chama isso de presságios, né? Exatamente. O capítulo 1, Presságios, fala justamente disso. São evidências, tipo, anedóticas de problemas no meio ambiente que, na época, ninguém sabia explicar direito. Pareciam coisas isoladas, sem muita importância. Mas, com o tempo, elas foram se conectando, sabe? Formando um quadro maior e mais assustador. Tipo um quebra-cabeça, né? Isso. Quebra-cabeça sinistro. Uma dessas peças do quebra-cabeça vem lá dos anos 50 com um cara chamado Charles Broley, um ornitólogo que estudava as águias carecas na Flórida. Ele notou que a população dessas aves estava diminuindo drasticamente. Nossa, as águias carecas, símbolo do ZOA. Pois é. E o mais estranho é que muitas águias não estavam conseguindo se reproduzir. Elas, perdiam o interesse em acasalar. Que estranho, né? Toro. O Bruley, que passou anos observando essas águias, viu muitos casais abandonando seus ninhos, mesmo com ovos lá dentro. Caramba! E alguns ovos até com as cascas quebradas. Imagina a frustração do Bruley. Deve ter sido decepcionante. Demais. E essa falta de interesse em acasalar é um ponto crucial, né? Tipo, a gente espera que os animais sigam seus instintos, mas ali tinha algo muito errado. Com certeza. Depois, nos anos 60, teve aquela história da morte das aves marinhas na Holanda, lembra? Sim, lembra? Um Uau. mistério total. Os pesquisadores, tipo Albert Osterhaus, viram sintomas bem estranhos nas aves. No começo, eles acharam que era um vírus, sabe? Algo contagioso. Faz sentido, né? Uma epidemia. Mas o mais bizarro é que eles nunca conseguiram identificar um vírus específico. Que mistério. Ficou aquela dúvida no ar. O que diabos matou todas aquelas aves? Pois é. E aí, nos anos 80, teve aquela mortandade em massa de focas no Mar do Norte. Nossa, essa eu lembro, foi uma tragédia. De novo, a primeira suspeita foi doença. Mas a quantidade de focas mortas era tão grande que... Que era impossível ser só uma doença, né? Exato. Era muita foca. Quase 18 mil, para ser exato. É quase metade da população inteira de focas do Mar do Norte. Me lembro das fotos. Era de partir o coração. Total. E para completar, no começo dos anos 90, golfinhos começaram a morrer no Mediterrâneo. Não é mesmo? Eles encalhavam nas praias com dificuldade para respirar e se mexer. Que dor. Era de cortar o coração. E o que liga a todos esses eventos? É aí que entra o trabalho da Theo Colburn, a grande protagonista do nosso livro de hoje. Ela meio que conectou os pontos, né? Exato. Ela começou a investigar a contaminação dos grandes lagos da América do Norte por produtos químicos. No começo, o foco era o câncer em peixes, o que fazia sentido, né? Ambiente contaminado, câncer em peixes. Mas ela descobriu algo surpreendente. Em algumas áreas, os peixes estavam morrendo sem ter nenhum tumor. Que coisa mais estranha. Bizarro, né? Isso indicava que tinha algo mais acontecendo. Algo afetando a sobrevivência e reprodução dos peixes de um jeito mais sutil. E aí, ela começou a observar problemas de desenvolvimento em aves da região dos Grandes Lagos. Tipo aqueles bicos cruzados que impediam as aves de se alimentar. Exatamente. E até mesmo a falta de olhos em alguns filhotes. Era como se o projeto de construção desses animais estivesse sendo sabotado. Que horror! E foi aí que surgiu a ideia de agentes herdáveis, substâncias químicas que passam dos pais para os filhos, afetando o desenvolvimento dos filhotes. Faz sentido. A Colburn começou a suspeitar que a exposição a esses produtos químicos durante a gravidez podia ter efeitos a longo prazo, até mesmo nas próximas gerações. E como ela ligou esses problemas de desenvolvimento aos produtos químicos? Através da biomagnificação, aquele processo que a gente já conhece. Nossa. Tipo, a substância se acumula ao longo da cadeia alimentar. Isso. O exemplo clássico é a teia alimentar do Lago Ontário.
O livro mostra como os PCBs, aqueles compostos químicos industriais, vão se acumulando nos organismos. Ah, os PCBs. Hum. Lembro deles das aulas de química. Pois é, eles não se degradam facilmente no ambiente, sabe? Ficam lá para sempre. Exato. E o livro fala que a concentração de PCBs nas gaivotas, que estão no topo da cadeia alimentar, é 25 milhões de vezes maior do que no fitoplâncton. 25 milhões de vezes. É muita coisa. Que loucura! E a gente, no meio disso tudo, comendo, bebendo, respirando. É de pensar, né? E aí que entra a parte mais importante do livro. A disrupção hormonal. Opa, essa é a parte que explica como os químicos afetam a gente de verdade, né? Isso. Os capítulos 3 e 4, Mensageiros Químicos e Devastação Hormonal, falam justamente disso. A ideia é que esses produtos químicos interferem nos hormônios, os mensageiros químicos do nosso corpo, Mas como eles fazem de isso? várias maneiras. Eles podem imitar os hormônios, se ligando aos receptores e mandando sinais errados para as células. Entendi. Ou então eles podem bloquear a ação dos hormônios, impedindo que eles se liguem aos receptores. Tipo, eles enganam o nosso corpo. Exato. Eles se passam por hormônios, mas na verdade são impostores. Que perigo. E ainda tem mais. Eles podem mexer na produção, no transporte e até na quebra dos hormônios, bagunçando tudo. Nossa, eles fazem um estrago, hein? Total. O livro cita um monte de estudos que comprovam isso. Um deles é o do professor Von Saal, que fez experimentos com ratos. Ah, lembro desse estudo. Ele usou doses mínimas de estrogênio em ratas grávidas, né? Isso. E ele descobriu que mesmo em doses mínimas o estrogênio afetou o desenvolvimento dos filhotes. É mesmo? Ele até criou o conceito de efeito da posição uterina. Que nome complicado. Mas a ideia é simples. A posição dos filhotes no útero e a exposição a diferentes níveis de hormônios influenciam seu desenvolvimento. Nossa, que interessante. Tipo, filhotes fêmeas que se desenvolviam perto de filhotes machos ficavam mais agressivos. Caramba. Por causa da testosterona dos machos. Que loucura. E essa descoberta é importante porque mostra como o ambiente hormonal no útero é crucial. Entendi. E isso explica aqueles casos de animais que nasceram com características do sexo oposto. Exato. O livro cita vários casos de masculinização e feminização em animais expostos a esses químicos. Tipo machos com características femininas e vice-versa. Isso. E isso afeta a reprodução, a fertilidade, a saúde em geral. Que coisa. E o caso do 10 é um exemplo trágico disso em humanos. Societes, que é isso? Era um estrogênio sintético que os médicos receitavam para mulheres grávidas nos anos 50 e 60 para evitar aborto. Nossa, que horror! O problema é que as filhas dessas mulheres, as filhas do 10, desenvolveram vários problemas de saúde. Tipo o quê? Câncer de vagina, câncer de colo do útero, problemas de fertilidade. Que triste. É uma tragédia. E o 10 é só a ponta do iceberg. Então tem mais. Muito mais. O livro mostra como vários produtos químicos do nosso dia a dia podem ter efeitos estrogênicos. Sério? Tipo o quê? O pironilfinol, por exemplo, que é usado em plásticos e detergentes. Plásticos, detergentes. É, coisa que a gente usa o tempo todo. Caramba. E o mais assustador é que essa contaminação não fica restrita a áreas industriais. O capítulo 6, até os confins da Terra. Fala disso. Que título sugestivo. O livro te mostra como os PCBs, por exemplo, chegam até o Ártico, O Pártico. lá no Polo Norte. Imagina só. Como eles chegam lá? Através das correntes de ar e das correntes marítimas. O livro até mostra um diagrama da jornada de uma molécula de PCB saindo de uma fábrica no Alabama e indo parar no Ártico. Que viagem. É uma viagem e tanto. E quem sofre com isso? Os animais e as pessoas que vivem no Ártico, como o povo Inuit e Brown Island. Ah, os inuit, eles se alimentam de animais marinhos, né? Exato. E esses animais acumulam PCBs na gordura. Quando os Inuit comem esses animais, os PCBs vão parar no corpo deles. Nossa, que perigo. E o pior é que as mães passam os PCBs para os bebês através do leite materno. Que coisa triste. E os Inuit e Brown Island estão preocupados com os efeitos desses químicos na saúde deles. Faz sentido. E não é só com os PCBs, né? O livro cita outros exemplos, como o agente laranja, usado na Guerra do Vietnã. Ah, o agente laranja. Causou muitos problemas de saúde, né? Demais. Ele continha dioxinas, que são super tóxicas e persistentes no ambiente. Essas substâncias ficam por aí contaminando tudo. E aí chegamos ao capítulo 10, Destinos Transformados, que é a parte final do livro. E o que esse capítulo traz de novo? Ele amarra todas as pontas soltas e mostra as implicações dessas descobertas para a saúde humana e para o futuro da humanidade. Entendi. E o que os autores concluem? Eles argumentam que a exposição a esses químicos, mesmo em doses baixas, pode ter efeitos a longo prazo
no desenvolvimento, na reprodução e na saúde em geral. A gente viu isso nos estudos com animais. E eles levantam a hipótese de que esses químicos podem estar contribuindo para o declínio da fertilidade masculina e para o aumento de problemas de desenvolvimento em crianças, como o TDAH e o autismo. Nossa, que sério. E o pior é que esses químicos podem afetar as futuras gerações, sabe? Tipo, a gente tá contaminando nossos filhos e netos sem saber. Exato. É como se a gente estivesse mexendo com a base da nossa biologia, com o nosso futuro. E o que a gente pode fazer para mudar isso? O livro não dá uma resposta fácil, mas ele nos deixa com uma pergunta importante. Qual é a nossa responsabilidade como sociedade? Essa é a questão, né? O que a gente pode fazer? A gente precisa repensar a produção e o uso desses químicos, buscar alternativas mais seguras, proteger o meio ambiente e a nossa saúde. A gente precisa agir agora, antes que seja tarde demais. Exatamente. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para você, nosso ouvinte. O Futuro Roubado é um livro que nos faz pensar, nos questionar e nos impulsiona a agir. Chamado à ação, né? Total. E a gente espera que essa nossa conversa tenha te inspirado a buscar mais informações, a se engajar nessa causa e a lutar por um futuro mais sustentável e saudável para todos. É isso aí. Agradecemos a sua companhia nesse mergulho profundo. Até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de participar do nosso grupo no Telegram, o Hercule Book, para a gente continuar essa conversa. Até mais!